Anderson, o medo é um desafio? Dorothy, ele é um desafio. Vamos entender o que ele desafia. Você se lembra de Mateus 14, de 22 a 33? Sim, o Senhor Jesus caminha sobre o mar. Por gentileza, você poderia ler? E eu comento, versículo a versículo, tudo bem? Perfeito! Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. É o Senhor Jesus quem ordena. Se ele nos manda entrar no barco e irmos adiante, é melhor obedecermos como discípulos. Além disso, o Senhor Jesus também queria ganhar tempo. Ele ainda tinha muito trabalho a realizar. Deveria viajar novamente para a Galileia, ter ministério na Pérea e dar seu testemunho final na Judéia e Jerusalém. Por isso, enviou adiante os discípulos e despediu ele mesmo as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Naquela ocasião, o Senhor Jesus decidiu estar só não apenas para orar, mas porque sabia que as multidões entendiam seus sinais messiânicos e vinham para proclamá-lo rei, contudo, um rei político. E o Senhor Jesus não queria saber das intenções políticas do povo. Nem o povo compreendia um Messias sem interesses políticos. Portanto, a questão poderia se complicar. Herodes poderia reconhecer o Senhor Jesus como uma ameaça ao poder político do governo estabelecido e providenciar imediatamente a sua execução, o que significaria o fim incompleto do seu ministério terreno. O Senhor Jesus não teve medo, foi apenas prudente em partir só. Muitas vezes também devemos agir como o Senhor Jesus. Precisamos despedir multidões e subir, elevarmos-nos à presença do Pai, para termos momentos sozinhos de comunhão com Ele, e agir prudentemente em favor do reino dos céus, permanecendo vivos. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A distância da viagem era praticamente toda a extensão do mar da Galileia. Em verdade, esse mar não é um oceano aberto, como o Atlântico ou o Pacífico, mas sim um grande lago, conhecido como Genezaré, e tem 21 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura e uma área de 166 quilômetros quadrados, e a profundidade máxima do lago é de 43 metros. Nesse contexto, mar significava caos, desordem, tribulação causada pelo corpo de água, que era imprevisível. Portanto, os discípulos estavam no meio da tribulação. Quantas não são as vezes em que nós estamos longe e devemos percorrer uma boa distância sob ventos fortes e contrários de tribulações que representam uma ameaça à nossa vida? Precisamos enfrentar desafios em nome do Senhor Jesus. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Ao caminhar sobre o mar, o Senhor Jesus mostrou a sua soberania, em verdade e em espírito. Os discípulos viram o seu pleno poder sobre seu corpo humano, sobre as leis naturais, vencendo a gravidade e sobre todo o caos, triunfando sobre toda a desordem e tribulação. A Bíblia fala que os discípulos partiram à tarde e o Senhor Jesus os encontrou de madrugada. Na cultura judaica, tarde se referia ao período entre 15 e 18 horas. Já madrugada, ou quarta vigília, era o período entre 3 e 6 horas da manhã, conforme o sistema romano de divisão da noite. Perceba, os discípulos ficaram pelo menos 9 horas no mar, em meio à tribulação, até encontrarem o Senhor Jesus. Muitas vezes somos como os discípulos, permanecemos horas em tribulações, esperando o Senhor Jesus. E ele vem até nós. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Ver o Senhor Jesus caminhar sobre o mar foi algo profundamente desafiador para a fé dos discípulos.
Eles ficaram tomados de medo, gritando. O termo fantasma era prova de que a fé foi substituída por uma superstição de marinheiros bem conhecida na época. O termo fantasma também faz referência à crendice popular judaica de que demônios perambulavam à noite procurando fazer mal. Dizem que tememos o desconhecido, mas os discípulos sentiram medo a partir do que já conheciam, uma superstição e crendice popular. Não devemos crer em superstições e crendices populares. Muito menos devemos sentir medo do Senhor Jesus, principalmente se o estamos conhecendo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Diante do medo dos discípulos, o Senhor Jesus os tranquilizou, proferindo palavras de conforto. Ele sempre nos conforta quando estamos com medo ou estamos em meio às tribulações que ameaçam a nossa vida. A questão é que precisamos crer. O Senhor Jesus ordenou que os discípulos não tivessem medo, mas que tivessem coragem, não apenas para enfrentarem o medo que sentiam, mas para crer que Ele era de fato quem dizia ser. Em uma palavra, crer em Cristo Jesus é um ato de coragem. E a nossa coragem vem da presença do Senhor Jesus em nossa vida. Antes de prosseguirmos, quero pedir para você que nos acompanha que se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e recomendará os episódios para outras pessoas que também se interessam e precisam da palavra do Senhor. Além disso, você ajudará o canal a crescer, ok? Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedro duvida da identidade do Senhor. Alguns teólogos analisam a estranha mescla de força e fraqueza, coragem e covardia de Pedro. Essa mescla é vista em outras passagens. Por exemplo, primeiro Pedro reconhece o Senhor Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, o que representa a força da fé em Cristo Jesus. Depois Pedro diz que não iria negá-lo, o que representa a coragem de manter-se na fé. E então, o mesmo Pedro negou Cristo por 3 vezes, o que representa a fraqueza. No Mar da Galileia, a dúvida de Pedro refletia uma luta interna entre fé e medo. Apesar de sua dúvida, ele foi o único a ter a coragem de sair do barco e caminhar sobre as águas. Devemos nos inspirar na parte iluminada de Pedro, que demonstra a força e a coragem da fé, mesmo diante das nossas próprias fraquezas e medos. Isso nos ensina que, ao enfrentarmos desafios, podemos superar o medo e a covardia com fé em Cristo. Jesus disse: Venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Cristo ordena, e Pedro o obedece diante dos outros discípulos, e desce do barco, e caminha até o Senhor. É preciso coragem para crer e para agir na fé. Descer do barco significa enfrentar situações que desafiam a nossa fé. Mas se Cristo Jesus ordena, conseguimos caminhar sobre as tribulações, então não há o que temer. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! Pedro viu e se distraiu, e repetiu o padrão humano: força, coragem, fraqueza, covardia. Os sentidos humanos podem ser enganosos diante das tribulações, a ponto de nos fazer desviar o olhar do Senhor Jesus. Pedro sucumbiu, embora fosse pescador e soubesse provavelmente nadar. Ao afundar, clamou ao Senhor por salvação. Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Devemos sempre clamar por Ele, sua salvação. Perceba que, ao ter medo e sucumbir, Pedro perdeu a grande oportunidade de se regozijar e confiar de forma inabalável no Senhor. Quantas não são as oportunidades semelhantes que temos todos os dias para nos regozijarmos e confiarmos de forma inabalável no Senhor Jesus? Precisamos aproveitar essas oportunidades todos os dias.
Você já imaginou a transformação que essa tamanha fé traria sobre a sua vida? E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? O Senhor Jesus tem interesse e cuidado por nossas vidas. Por isso, Ele está sempre pronto para nos estender a mão e nos salvar. Precisamos estar dispostos a segurá-la se genuinamente almejamos a salvação. Aliás, Ele já nos assegurou a salvação através da cruz e da ressurreição. É preciso crer, e isso exige coragem de nossa parte. A pequena fé de Pedro não significou descrença, mas insuficiência. Foi uma fé que se mostrou frágil para realizar o que foi pretendido e que exigia maior desenvolvimento espiritual. Além disso, em grego, o termo duvidou é edístasas e significa ter uma mente dividida entre duas ideias. Evidentemente, é impossível ir em duas direções ao mesmo tempo. E Pedro fez a escolha equivocada e sucumbiu. A pergunta do Senhor Jesus é para compreender Pedro. Muitas são as pessoas que vivem como Pedro naquela ocasião. Creem em Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, mas se distraem com as circunstâncias do mundo e fazem escolhas equivocadas e sucumbem. O Senhor Jesus nos convida ao desenvolvimento espiritual profundo, não para afundarmos, mas para nos elevarmos cada vez mais ao reino dos céus. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Para subir no barco com o Senhor Jesus, Pedro teve de voltar caminhando sobre o mar com ele, a salvo. Em uma palavra, ele restaurou a sua força e fé junto ao Senhor Jesus. Assim é quando se decide caminhar ao lado dele. Além disso, como ventos e ondas fortes cessam de repente, a interpretação teológica mais fiel é a de que foi o Senhor Jesus quem repreendeu o vento e a tempestade, como já havia feito anteriormente, ali mesmo no mar da Galileia. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Perceba que os discípulos reconheceram e reverenciaram o Senhor Jesus como revestido de poderes divinos, como Filho de Deus. Essa foi a primeira vez que o chamaram assim. Contudo, não o adoraram como sendo o Filho de Deus. Embora algumas traduções apresentem o artigo definido "o" antes da expressão Filho de Deus, o grego original não apresenta o artigo definido. E quando isso acontece, o artigo indefinido, uns, uma, umas, é subentendido. Portanto, os discípulos literalmente disseram: Verdadeiramente és Filho de Deus. O mesmo disse o centurião diante de tudo o que se passava. E o centurião era um gentio. Em uma palavra, na provação de sua fé, os discípulos mostraram medo, porque ainda não compreendiam plenamente o Cristo em sua divindade. Posteriormente, Pedro superaria essa dificuldade e reconheceria e reverenciaria o Senhor Jesus como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dorothy, você perguntou se o medo é um desafio. Perguntei no início deste episódio. O medo é um desafio à nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé sempre será provada de alguma maneira e sempre teremos algum tipo de medo durante o processo. Mas não podemos sucumbir ao medo. Ou escolhemos as distrações do mundo, ou o Senhor Jesus e a sua salvação. Não há como percorrer os dois caminhos ao mesmo tempo. As pessoas não devem ter dúvidas. Perfeito.